Graças e paz, irmãos. Amém. Deixa eu ajeitar aqui esse pisoteio, viu? Aqui os papéis tá grande. Pois pronto. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos 6. Marcos 6, versículo 31 ao 44. Todos acharam? Amém? Vamos lá. E diz assim: E ele lhe disse: Vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já está avançada a hora. Despede-o para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partiu os pães, deu-lhes aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Espírito Santo, tem total liberdade em nosso meio. Eu sou inteiramente dependente do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha me usar, Senhor, usar a minha boca para falar aquilo que o Senhor deseja, Senhor, para a igreja. Eu te peço desde já que o Senhor venha repreendendo todo espírito contrário de sonolência, de cansaço, guerra na mente, que teu Espírito Santo venha levando cada mente aqui, Senhor, cativa a ti. Somos gratos a ti por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, amém e aleluia. Vamos lá. Eu coloquei essa ministração, o tema dela é atraindo pessoas para a salvação. E é interessante, eu já tinha lido esse texto e Deus já tinha falado comigo em relação a essa passagem, porque eu acho ela uma passagem muito profunda. Porque se você começar observando nessa passagem, uma coisa que eu quero enfatizar em relação a essa passagem: se você observar Jesus, todos os milagres que Jesus fazia serviam como isca. Por quê? Os milagres de Jesus, eles atraíam as pessoas. As pessoas iam atrás de Jesus porque ele fazia milagres. Então todos iam. Então isso era uma isca para atrair as pessoas para quê? Para que ele ganhasse as vidas para ele. Para que as pessoas viessem conhecer a boa nova. E é interessante que logo no início desse nosso texto, Jesus, ele começa se compadecendo. Se você observar, ele chega no lugar
está aquela multidão e ele se compadece. E eu coloquei aqui, fui dar uma olhada no Google, né? Em relação a se compadecer. E diz assim: uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional e alheio e ter dó de sua condição, desejando que essa consiga superar ou avaliar o seu sofrimento. Por exemplo, se alguém sente tristeza por presenciar a miséria ou a infelicidade de outro indivíduo, esta empatia pode ser entendida como compaixão. Então, compaixão é quando eu me coloco na necessidade do outro. É eu me colocar e ver que aquela pessoa está sofrendo, e ver que aquela pessoa está precisando, e para que eu possa sentir, eu tenho que ter compaixão. E Jesus tem nos ensinado isso através desse texto. Quem recebe a compaixão de Deus também pode ter compaixão de outras pessoas. Todos precisam de compreensão e amor. Então, em primeiro lugar, você precisa entender a compaixão de Deus por você. Porque nós éramos literalmente pecadores. Todo mundo acredita, a maioria aqui já é convertido, já entregou a vida a Jesus, já sabe do pisoteio todinho, não é isso? Então, o que é que acontece? Então, você já sabe que foi a graça de Deus que lhe alcançou. Só que Deus também teve compaixão. Por que Deus teve compaixão? Porque quando Deus olhou para você e Deus viu o teu sofrimento, Ele se colocou no seu lugar. E eu acredito que nós, como cristãos, eu e você, nós precisamos nos avaliar em que nível nós estamos de compaixão. Em que nível nós estamos nos colocando a serviço ou para ajudar o próximo. E eu não falo aqui porque é líder de célula, é discipulador. Não, cristão. É o mínimo. Você entregou a sua vida a Jesus, então o mínimo que você pode fazer é você se compadecer do seu próximo. Não podemos nos alegrar com a dor dos outros. Onde há compaixão, abunda o amor e ajuda ao próximo. Lá em Isaías 49:3 diz o seguinte: cantem de alegria, ó céus, ó terra, vocês, montes, comece a cantar, porque o Senhor consola o seu povo e terá compaixão da sua imensa tristeza. Veja, quando Deus vê os seus filhos sofrendo, Ele faz o quê? Ele se compadece. Só que muitas vezes as pessoas elas não entendem a compaixão de Deus para que elas possam ser amadas e para que Deus possa ajudá-las. E é interessante, se você também olhar nesse texto, Jesus só tem um motivo pelo qual Jesus ele veio para a terra. Um único motivo. E esse motivo, qual é? Cri. Qual é esse motivo? Mais ou menos, quase tira 10. Começa com V, depois I, depois D, depois A. V e Vi, D a dá. Vidas. Jesus, ele se preocupava com vidas. É hora de você ministrar louvor. É hora de você ser usado por Deus com dons e talentos. Isso é fato. Deus ele vai depositar sobre você. Só que se você não ganhar vidas, você não está cooperando para o reino. Por quê? Porque pessoas estão indo para o inferno. Porque muitos cristãos não têm essa convicção de qual é o seu papel como cristão. Assim como Deus ele teve compaixão de você e lhe alcançou, o que é que você tem que fazer? Alcançar outras vidas. É o mínimo que nós temos que fazer. É você ver. Às vezes eu observo o meu trabalho em lugares que eu olho e eu vejo o quanto as pessoas elas estão carentes do amor de Jesus e não da religião. O problema é porque a igreja cristã, não estou falando não só da outra religião que vocês sabem qual é, que eu não vou falar, mas está entrando na mesma religiosidade. As pessoas estão começando a entrar no automático. Eu estava conversando esses dias com o Suzy e eu disse assim, está faltando dentro da igreja
os crentes de antes. As pessoas que amavam Jesus pelo que Ele é, e não buscar Jesus pelo que Ele tem. Às vezes eu fico só observando e ouvindo cristãos que não vêm para a igreja no domingo. Meu irmão, é o mínimo. Você como um cristão, não vir para um culto no domingo, misericórdia. Santo Antônio caminhando na sua vida. Se converta. Porque eu me lembro quando eu me converti. Eu lembro que era lá a igreja atrás da caixa. Era essa aí por trás. E eu era totalmente mundano. E eu lembro que quando eu comecei a ir, a adoração me atraiu. Eu lembro que uma vez eu cheguei com o carro do meu pai. Eu não tinha carro nessa época. Aí estava sofrido. Sorteiro. E eu cheguei na porta da igreja, estacionei mais para baixo. E na hora que eu desci do carro, a atmosfera do culto me atraiu. Eu não conhecia Jesus ainda. E eu disse, nessa igreja tem uma coisa diferente. Essa igreja tem algo diferente. E foi onde eu entreguei minha vida a Jesus e comecei a cultuar normal. E o interessante é que eu ansiava. Era normal o anseio, eu ficava doido que chegasse o domingo. Os cultos eram domingo e quinta. E eu ficava doido, eu dizia, doido para chegar o domingo. E chegava mais cedo, a igreja era lotada, 15 pessoas. Você observar, era só as cadeiras, bem pouquinha gente. Mas o amor que eu tinha por Jesus, eu saía de casa com essa convicção. Eu vou buscar o Senhor. Mas isso ocorre por quê? Um relacionamento diário. Se você faz seu devocional, se você busca Deus na semana, vai ser natural você querer buscar Deus no domingo. O problema é que você não busca Deus segunda, não busca terça, não busca quarta, não busca quinta, nem sexta. Aí quando é no domingo você quer um milagre. Que a unção da semana todinha cai naquele dia. E lhe abasteça e você fica a semana todinha cuspindo fogo, xererê. E rodando, ho, hey, show. Show não. No show não. Se você não buscar na semana, você não vai ter a presença de Deus só no domingo. E infelizmente hoje é uma realidade. Lá em Provérbios 11:30 diz que aquele que conquista almas é sábio. Então quando você se dedica a investir tempo em alguém, para você ganhar aquela vida para Jesus, você está se tornando sábio. É porque geralmente a mente do ser humano, ela quer ser sábio à luz do homem, do mundo. Se você é sábio, tem uma faculdade, é todo trabalhado na intelectualidade, aí o que é que sucede? Aí você quer que as pessoas no seu âmbito lhe reconheçam. Só que nós precisamos ser sábios para o reino. Porque tudo passa. Não se iluda. Hoje eu estou com 22, prudente. Estou com 22 anos prudente. Ontem eu tinha 18. Eu me converti a fazer 13 anos esse ano. E eu disse, meu Deus, como o tempo passa. João Pedro nasceu ontem, bem dizer. Já vai fazer 8. Então o tempo não para. Você tem que aprender contar os seus dias, como a Bíblia diz, e saber viver de uma forma onde Deus tem se agradado da tua vida, e que sua vida transfira vida para outras pessoas. E eu digo outra, não precisa você dizer que é crente, não precisa você ficar xererê para lá e para cá, xererê, xererê, xererê. Não, quando você busca Deus, quando você está próximo de Jesus, a presença dele vai com você. Então quando você chega num lugar, mesmo você calado, as suas atitudes, a pessoa diz, fulano é diferente, fulano tem alguma coisa diferente. Eu lembro que eu estava trabalhando em determinada empresa, antes dessa que eu estou, e eu cheguei no meu trabalho, cheguei a fazer um treinamento lá em Caruaru. Quando eu cheguei lá, aí é um monte de homem, né? Geralmente homem que não conhece Jesus, só Jesus. E de repente passou uma mulher, e ela estava toda trabalhada na nudez. E nisso, os caras olharam. Quando eles olharam, eu tirei a vista e o cara estava perto de mim, o outro cara.
Eu não conhecia ele, não sabia de onde ele era. E os outros caras começaram a tirar chacota, né? E ele saiu. E eu fiquei observando, eu disse, esse cabo é crente. Tenho certeza que esse cabo é crente. Aí fiquei na minha calada. Quando foi no outro dia, o meu supervisor disse, tu vai trabalhar com fulano. Eu digo, eita Jesus, xererei. Vamos embora trabalhar mais ele. Quando eu cheguei perto dele, assim que eu entrei no carro dele, estava passando um louvor. Hoje eu pergunto. Eu entrei no carro dele e disse, meu querido, tudo bom, beleza? A gente entrou, ele disse, a rota nós vai para tal canto, tal canto, tal canto. Eu disse, beleza. Ele disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é cristão? Aí ele disse, sou. Eu disse, pois pronto, amém. Ele disse, por que tu és também, é? Eu disse, sou mesmo. Ele disse, eita, amém, irmão, vai trabalhar nós dois. Então foi uma bênção. Só que eu conheci, ele não me disse que era crente. Ele não chegou para mim e disse, oi, José Milton, eu sou do repepé. Viu? Eu rodo, eu canto, eu faço isso. Não. Ele calado, eu percebi, porque as atitudes dele mostraram que ele era cristão, calado. E nós precisamos transparecer Jesus com a nossa vida. E uma pergunta que eu lhe faço, que nesse contexto de Mateus, de Marcos, você serve a Deus para quê e por quê? Qual a motivação do seu coração? Se é vidas que nós temos que ganhar para Jesus, então qual a minha motivação de fazer algo para Ele ou de servir? A gente sabe que pessoas são fáceis. Estou profetizando, em nome de Jesus. Pessoas são fáceis, porque nós somos fáceis. Para não dizer o contrário, né? Só que Deus, Ele não desiste de mim e de você. Eu costumo dizer, lembre de como você era sem Jesus. Lembre-se do seu passado. Que às vezes a gente diz, né? Ixi, fulano é tão difícil. Ah, Maria. Lembra que a Maria é onde guardais a arma. No quartel. Então, o que é que acontece? Nós temos que saber que as vidas que a vida de Deus que nós transferimos para o outro, ela vai se reproduzindo. Eu vou dar continuidade nesse texto. Só que o que eu acho interessante para nós como cristãos é o seguinte. Eu ouço muita gente dizer que lê muito livro, que assiste muita pregação e que lê a Bíblia. Só existe um fato que dificulta para você, ou para mim, ou para qualquer cristão. É quando ele não coloca em prática. Porque conhecimento demais mata. Às vezes tem gente que conhece tanto a Bíblia, mas quando você vai conversar, ou quando você vai corrigir, se manifesta a natureza fruviânica fruvia. Você diz, meu Deus, não é tão espiritual, não conhece tanto a Bíblia, não roda tanto, não é? Às vezes dizer, mas fulana é homem e mulher de Deus. Eu sempre vou dizer isso nas minhas ministrações. Quando você vê uma pessoa que diz, fulano é um homem ou mulher de Deus, olhe as raízes. Veja o comportamento, veja as atitudes, vê como ela reage quando ela é confrontada. Porque nós somos quem somos quando a dificuldade vem ou quando alguém vem nos mostrar um defeito nosso. E o que é que acontece? Muitas vezes uma pessoa vem, não, eu não sou não, assim não. Ou se não é uma pessoa muito irada. As pessoas vão conversar ou vai dizer alguma coisa, miséria queima. Já não vou nem conversar com fulano, viu? Deus me defenda, Deus me livre, me guarde-me. Fulano. Aí você diz, gente, ele lê que Bíblia. Às vezes eu vejo pessoas chateadas umas com as outras. Tu lê que Bíblia? Porque eu digo a você, quando eu leio a Bíblia, Deus me corrige. Às vezes eu estou chateado, às vezes eu estou errado, eu quero culpar o outro. E quando eu vou ler a Bíblia, aí Deus me dá uma lapada. Isso acontece muito com quem é casado, não é isso, casados? Às vezes a gente acha que está certo. Eu digo, estou certo, Senhor, vai ali em SUS, Jesus. Pega SUS com força e mete no pau. Aí vou para o meu devocional. Quando eu chego no meu devocional, que eu digo, eu quero ir, eu digo, mas vou pegar. Eu vou para o meu devocional e vou pegá-la. De repente Deus vem e me corrige. Mas Deus, foi SUS que errou.
Aí ele diz, não, é você que está carnal mesmo. Então nós precisamos ler a palavra, para que a palavra venha me confrontar. Quando alguém vem lhe corrigir, é porque você está com espírito de burrice. Leu a Bíblia, passou despercebido, pronto, aí Jesus usa um vaso. Desembarca o vaso, Jeová. Aí o vaso desembarca o vaso e o vaso vai lá. Rei, rei. Aí diz, aí chega perto e diz, olha irmão, olha a bênção de Jesus. Olha a bênção de Jesus, olha. Deus mandou te dizer isso. Aí a pessoa diz assim, às vezes, eu? Aí a natureza vai, eu não. Eu não estou afirmando não. Ore. Coloque diante do Senhor. Eu creio que... Aí você elogia para não ficar com raiva de você, né? Eu creio que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu creio que Deus fala com você. Vá lá para os pés de Jesus, em nome de Jesus, para Deus falar. E nesse contexto ainda, lá em Romanos 12:2, diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Antes da gente falar um pouquinho disso, eu quero falar sobre uma coisa que eu percebo muito hoje também dentro da igreja. Deus já tinha falado isso comigo há algum tempo atrás. Por quê? O pecado do outro não te santifica. Bote isso na sua mente. O pecado do outro não me santifica. As pessoas agora estão vendo as pessoas pecar, os outros errar, aí diz, eita, está pior do que eu. Graças a Deus que eu peco menos. Se justificando. E nós não podemos. Porque eu não vou prestar conta da sua vida. Eu vou prestar conta da minha vida. Então não olhe para o pecado do outro achando que vai diminuir o teu pecado. Eita, o outro fez isso. Tu fez coisa pior. Não existe pegadinho e pecadão. Existe pecado. E diante de Deus, ainda vai prestar conta. E sem contar que o pecado ele nos afasta do Senhor. Quando estamos frios espiritualmente, pode se sondar. Pode se embora fazer devocional. Mas se você estiver frio espiritualmente, tentando buscar Deus, não está conseguindo ler Bíblia, não está conseguindo sentir a presença, está pecando. Está pecando. Veja onde você errou e peça o Espírito Santo para trazer luz. Esse Espírito Santo traz luz, porque eu quero sair disso. Então, renovar a mente, que é o que eu quero falar, deixa eu passar aqui no meu iPad. É a forma em que pensamos. É a forma que eu penso. Por quê? Hoje as pessoas geralmente dizem o seguinte: Satanás está entrando dentro das igrejas porque essas músicas que pula, essas músicas que roda. Não. Tem um salmo que eu não estou lembrado agora, mas tem um salmo que fala que todo instrumento ele é de Deus. Não existe isso. É lógico que a gente sabe que tem uns absurdos que o caba filtra, né? Mas todo ritmo é do Senhor. Agora, sabe por que as pessoas muitas vezes usam esse contexto? Que Satanás está dentro da igreja, se colocando só na forma de dança ou etc. Porque ela quer tirar dela o que é, o pensamento do orgulho, competição, idolatria às celebridades gospel. Que sinceramente, minha gente, hoje está um nojo. Um nojo. As pessoas vão fazer louvor. Eu gosto de alguns, vão dizer para você não. Só que não são todos não. Porque está uma situação deplorável. As pessoas fazem... Eu não sou contra fazer produção não. Pode fazer, tem dinheiro para gastar, gaste. Agora, quando a pessoa está querendo aparecer demais, quando o gospel quer ser o centro das atenções, tem alguma coisa errada. Você vê hoje em dia, não pode ver. Aí começa a ministrar um pastor nas internet. De repente não pode descer, ele não pode passar aqui. Porque se ele passar, o retrato, os holofotes, tudo para ele. E nós temos, a igreja ela não pode idolatrar as pessoas. Nós temos que colocar essas pessoas no lugar delas. Quem tem que ser adorada é o Senhor.
E a igreja tem errado, infelizmente. Porque acha que aquela pessoa que está aqui, ela é maior. Eu acho que as pessoas pensam que elas são de cristal. Que não faz aquelas coisas, 1, 2. Que não come igual a nós, que não dorme, que se estressa. É uma pessoa normal, minha gente, igual a nós. Comedor de rapadura. Aí vamos lá agora para o verso 35, que é a parte dos discípulos. E ele diz assim. Deixa eu ver se é o 35, para não me perder aqui. Isso. E ele diz assim: e declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Aí Jesus diz: quanto pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Veja só, esse contexto aqui também está inserido dentro da igreja. Quando os discípulos eles vão para Jesus, sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, eu acho que eles se comunicaram entre eles: olha, vê a reca de gente que está aí, tudo trabalhado na fome. Jesus vai mandar nós sair por aí comprando comida. Sabe o que nós faz? Nós vai lá e diz a Jesus: Jesus, despede esse povo, que não é obrigação nossa mesmo. Quem chamou eles para Jesus? Vieram porque quiseram. Então eles vão para Jesus e diz: Jesus, olha, está ficando tarde, manda esse pessoal ir embora, porque olha, manda eles sair que eles comem por aí comida, como se essa responsabilidade não é nossa não. Aí Jesus diz o quê? Vai, vós dá de comer. E infelizmente a igreja está desse jeito, transferindo para o outro, não quer mais fazer nada para Jesus. É uma passividade terrível dentro da igreja. Homens que não se levantam, as mulheres que estão à frente. Não, uma coisa que eu quero dizer: eu não conversei com ninguém, não sei do histórico de ninguém, porque às vezes quando você ministra aqui, alguém pensa que a gente está querendo se direcionar a alguém. Não estou querendo direcionar ninguém, eu estou falando o que está dizendo na palavra, amém? Então, o que é que acontece? Aí eles vão e fazem esse contexto: não, Jesus, manda. Por quê? Porque eles não querem a responsabilidade. É a mesma coisa de quando você vai e diz assim: olha, vamos fazer uma visita para fulano. Acho que não é obrigação minha não. E outra coisa que nós, eu e você como cristão, precisamos melhorar é em relação a setor. Porque a igreja não é setor amarelo, roxo, azul, preto e tchubifo. Não é. Nós somos irmãos em Cristo. Então, quando alguém adoecer, é obrigação da igreja, centro cristão de adoração, e visitar. Não é porque é do setor roxo, só vai o povo do setor roxo. Ah, o povo do setor amarelo, só vai o setor amarelo. Não, meu irmão, nós somos irmãos em Cristo. Tem que acabar com isso. Temos que ter uma visão maior, de saber nos relacionar um com os outros, independente de setor. Porque senão começa a entrar isso, a mentalidade sem estar renovada. Aí vem a competição do mundo, quem é melhor, qual é o setor que é melhor, qual é o setor que ganha, qual é o setor que tem mais gente. Não existe isso. Todo mundo aqui vai para o céu. Amém? É como eu estava dizendo, conversando esses dias com uma pessoa, e ela me conversando comigo, dizendo que estava chateado com uma pessoa. Uma pessoa que está chateada com outra pessoa. Aí eu disse assim: ô coração, Zis. Agora eu peguei o Zefinho, agora o coração, Zis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu morrer agora, tu morre agora. E de repente, é teu dia hoje, pegasse a senha certa. Aí lá, essa pessoa pegou a senha também e morreu. De repente vocês vão subir para o céu, chega na porta de Santo Antônio, tá lá. Aí de repente tu vai, quando tu vê, tu chegasse primeiro, tu morresse primeiro. Aí quando tu chegasse na porta, que tu olha para trás, vê Santo Antônio trazendo outro. E é a pessoa. Aí tu vai dizer o quê? Jesus, olha,
Pode botar ela, tem outro compartimento no céu, bota ela para o lado de lá. Que eu quero ficar do lado de cá. Eu não quero corte com essa pessoa. Vocês acham que Jesus vai fazer isso? Não vai. Ou você conserta, ou você não vai. Você vai ficar, infelizmente. Leia 1 João. Teve um período que eu estava lendo 1 João direto. Você vou ler 1 João. Porque 1 João, ele nos ensina a amar o próximo. Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia ao seu irmão é mentiroso. E é natural a vida de Deus fazer o quê? Transferir para outras pessoas. Então, se eu amo Jesus, eu tenho que amar as outras pessoas. Aí é bem interessante, olha a minha hora aqui. Tem ainda 2 horas. Aí é interessante. Abra lá sua Bíblia em Marcos 8. Marcos 8. Nós vamos ler do 1 ao 9. E diz assim: você sabia que foram 2 multiplicações? Amém? Foram 2 multiplicações. Teve a primeira e depois da primeira é a segunda. Por isso que são 2. E diz assim: a segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos. De novo, Jesus chama os discípulos. E lhes disse: tendo compaixão, de novo, compaixão. Isso não é não é evangelho que é a mesma história, no outro é a mesma história, não. Isso foram 2 cenas que aconteceram, só que foram 2 cenas diferentes. Tendo compaixão desta gente, Jesus dizendo, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam, os abençoados de Jesus: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam-lhe eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo eles o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. É interessante que quando você vê Jesus, como Jesus acredita neles, nos discípulos. Eu vou ainda pegar outro contexto, mas eu quero frisar isso aqui. Os discípulos, por 2 vezes, eles erraram com Jesus. Jesus estava dizendo a eles. Porque como é que Jesus chegou num determinado lugar e faz um milagre? Jesus fez um milagre. Eles viram com os próprios olhos que a terra iam degustar. Eles viram Jesus fazer um milagre. E de repente, não passa tanto tempo, Jesus faz a mesma situação, a mesma cena. Eu acho que na mente de Jesus deve ter dito assim. Porque mais na frente, eu não vou ler por conta do tempo, mas mais na frente ele diz assim. Porque Jesus vai dizer aqui: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí um dos discípulos diz assim: eita, será que ele está pensando que nós não trouxemos pão? Eu acho que Jesus pensou e disse assim: meu Deus, eles não estão entendendo nada. Como é que numa cena Jesus mostra a eles
Olha, eu vou multiplicar a murrinha. Estou multiplicando para você ver. Senta aí. E interessante, Jesus dá a eles. Jesus entrega na mão deles. Olha, entrega. E sai ele para uma multidão. E ainda sobrou. Não vou dizer não que tem essa pergunta no final. Sobrou os pisoteios todinho. Aí de repente vão para a mesma cena. Aí Jesus está ali, né? Eu tenho certeza que esses meus discípulos convivendo comigo. Oxe, multipliquei, dei na mão deles. Oxe, eu tenho certeza, que agora até eles vão querer multiplicar. Quando ele vai dizer aos discípulos, já vem com a mesma conversa. Oxe, Jesus está doido. Jesus vai mandar nós comprar pão para essa multidão todinha onda aqui, com não sei quantos denários. Veja o que a falta de conhecimento da pessoa de Jesus, como ela cega o ser humano. Porque nós somos, eu digo por você, eu digo por mim, viu? Nós somos tendenciosos a ver o que Jesus não fez. O maior milagre da minha vida e na sua foi a nossa salvação. Só que como nós, infelizmente, precisamos converter o materialismo em nós focamos o material. Jesus não me deu isso, Jesus me deu aquilo, Jesus não me deu um marido, Jesus me deu uma mulher, Jesus me deu um carro novo, Jesus me deu um emprego para eu ganhar 50 mil. Veja, que distorção do que Jesus queria que os discípulos, que nós, que somos discípulos, viéssemos fazer. E é interessante, como eu falei, porque a falta de Jesus, porque é isso que eu digo, às vezes assim, a gente está dentro da igreja, a gente está na célula, está sendo discipulado, mas não estamos em Cristo. E isso é arriscado. Às vezes eu digo, pastor Marcos, do meu discipulado, eu sei que de vez em quando eu dou trabalho. Aí assim, às vezes eu digo a ele, ai pastor, eu sei, eu dou trabalho, às vezes o pisoteio é grande, mas uma convicção eu tenho, que não é orgulho, foi a graça dele que me alcançou. Eu me converti, Jesus me converteu, eu nasci de novo. Eu tenho entendimento, é como aquela canção diz, quem já pisou nos santos dos santos. Eu digo a você, eu não duvido não, que às vezes diz assim, eu duvido que fulano desviou, eu duvido que fulano se converteu, eu duvido que fulano nasceu de novo. Eu não duvido. Eu acredito que a palavra ela foi semeada, mas infelizmente tem pessoas que existe libertação de glória em glória. E a Bíblia diz que aquele que tiver de pé, que vigie para quê? Então é para quem é convertido. É para quem nasceu de novo. Isso é para mim e para você. Então nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus. É interessante, eu vou lhes dar uma explicação bem simples. Como você conhece as pessoas que estão próximas a você. Às vezes você está com dor de cabeça. Só que você convive com alguém que só anda com remédio. Aí o que é que você diz? Eita, vou em fulano, que fulano tem comprimido paracetamol. Né? Porque você sabe que a pessoa tem. Então nós precisamos saber que Jesus, Ele tem o que eu e você precisa. Olha só, amém, amém. Nós temos que ter aquele ânimo, Jesus tem o que eu e você precisa. Amém, glória a Jesus. E eu digo, Deus, às vezes eu estou conversando com Ele, eu digo, Senhor, só o Senhor mesmo. Jesus parece que é meio doido comigo. Porque só Ele para acreditar em mim. Às vezes a gente tem tanta pereba. Não é? A gente é tão perebento. Que você diz, meu Deus, Deus é doido. Perdão, Jesus. Não é? Por quê? Porque às vezes eu e você, humanamente falando, a gente não quer acreditar nem em nós. Você diz assim, poxa, eu vou nada, homem. Eu sou tão assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu peco, eu erro. Estou tão cansado de mim mesmo. Um conselho que eu dou a vocês, irmãos, vejam a questão do tempo de vocês. Se organizem. Porque quando a gente não se organiza no tempo, e a gente fica sobrecarregado, a gente chega a um enfado emocional,
Que às vezes você quer dormir, quer dormir, quer dormir, mas você não consegue saciar o sono. Porque não é um cansaço físico, é um cansaço emocional que somatiza no nosso corpo. Então nós precisamos administrar o tempo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um discípulo meu, e eu disse: faz o que ele? Olha, segunda-feira eu faço assim, terça eu faço assim, 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 assim. Eu digo: está errado esse pisoteio. Está errado. Vamos se limpar. Vamos sentar e vamos ver aqui, vamos organizar o seu tempo. Por quê? Eu digo a você, às vezes é tão corrido que você não busca nem Deus. E para mim e para você, a gente não pode buscar Deus para usar Deus. A pior coisa que tem é você ser amigo de alguém que só quer extrair algo de você. Terrível isso. Vou sair com fulano porque fulano tem dinheiro. Aí chega de fulano, se encosta. Vamos sair, bora? Tu vai pagar. Oxe, tu tem dinheiro. Paga pra mim. Primeira vez o caba paga. De novo, vamos sair. Já vem a lenda correndo. Vai pra onde? Vai ali. Tu paga pra mim. A pessoa vai dizer: oxe, essa pessoa só está querendo me usar. Não é? Então nós não podemos fazer isso com Jesus. Precisamos conhecer, saber quem Ele é, ouvir a voz de Jesus. Então eu digo: Satanás, ele é tão terrível, e Satanás não presta. Satanás é terrível. Porque estar na presença de Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Satanás faz de tudo para a gente não ficar. Quando você inventa de você, não, eu vou buscar, olha, você diz assim: você está com tempo livre. Aí você diz: hoje eu vou buscar Deus. Hoje eu vou buscar Deus, olha, eu vou me trancar em casa, não vou receber ninguém, e vou, olha, vai ser xererê. Aí você vai, quando você entra, fecha as portas, de repente, pega a Bíblia, o que é que acontece? Começa a gente chamando. Aí você diz: está repreendido, em nome de Jesus, vai-te embora, Satanás dos infernos. Aí de repente, de novo, chega mais gente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo. Eu sempre faço devocional à noite, eu gosto da madrugada. Suzy é pela manhã, eu sou pela madrugada. E eu lembro que teve uma vez, Suzy não estava em casa, e eu estava desempregado, todo trabalhado nas amarguras. Eu disse: vou buscar Deus hoje. Vou fechar as portas, vou chorar na presença de Jesus e vou buscá-lo. Irmãos, a campainha lá de casa não pega, ela está lá só tapiando. Aí tem um retorno aí da campainha. Aí eu botei na sala, empurrei o sofá, encostei o centro mais para lá. Eu digo: eita Jesus, é eu e tu hoje. Quando eu me sentei, minha vizinha: Jazemilton. Aí eu digo: eu não posso mentir. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Aí eu peguei e fiquei: eu vou me calar para ela achar que não tem ninguém. Vou ficar aqui calado, Senhor. Aí de repente era no portão: Pedro, vai derrubar. Agora eu vou ter que sair. Eu saí. Tá fazendo o quê? Eu digo: olha, vou fazer devocional. Pronto, aí vem aqui em casa pegar um negócio para mim, fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu digo: foi o cão. Foi Satanás, para atrapalhar meu devocional. Porque eu digo a vocês, não tem coisa melhor. Quando você está na presença de Jesus, é maravilhoso. Eu digo a você, às vezes eu tenho sofrido às vezes comigo mesmo, fazer devocional, não vou mentir não. Agora nesse pisoteio mesmo, eu agora estou de resguardo, mas a mulher, aí o que é que acontece? Aí quando a gente fica fazendo nada, quando eu chego do trabalho, eu vou fazer janta, vou fazer um monte de coisa. Quando eu chego em casa, eu digo: vou buscar Deus. Quando eu vou olhar a hora, é 12h30. Então uma vez o pastor Marta estava conversando comigo no zap. Eu digo: fala já com o senhor, pastor. Isso era 7h20. Quando eu fui falar com o pastor, era 10:50. Quando eu olhei, eu disse: ele teria um retrato dos pratos que eu ia lavar. Só aí, pastor, os pratos que eu lavei. Por quê? Hoje é só por conta desse pisoteio, né? Por conta do resguardo. Então estou terminando já, viu? Deixa eu olhar aqui minha hora. Ainda tem 2 horas. E o interessante, que se você observar, Jesus ele fez o quê? A mesma pergunta. Quando somos reprovados em algo, que Jesus quer nos tratar, vai se repetir. Todas as vezes que você for reprovado em alguma coisa, não se iluda. Pode ter certeza.
É interessante. Quem ministra aqui em cima sabe do pisoteio. Tudo que você pregar aqui, na semana, meu filho, o pisoteio é grande. Satanás vem com a gota serena. E quando ele vê, ele pisa na tua cabeça, miserável. Mas é uma luta tão da gota. Mas para quê? Porque o que você pregou, se você falhar, sabe o que ele diz? Tá cheio de fariseu. Tu não ministrasse lá em cima. Semana passada, eu lembro que uma vez eu ministrei, ela estava falando com. Aí eu nisso, estava todo trabalho na carnalidade. Aí Jesus pegou e disse: José Milton, tu estás carnal? Eu disse: eu? Ela disse: sim. Aí eu peguei e disse: tô não, sustou não. E nisso eu falando bem áspero. Aí ela disse: José Milton, lembra do que tu pregasse, rapaz. Foi um murro na minha cara. Aí eu digo: pois pronto. Eu não tenho um espírito de burrice. Vou orar. E eu digo a você: olha, Mirde, só se a pessoa tiver com as catracas falhadas. Porque não tem como você não saber que você está carnal. Você sabe. Não é? Você sabe que você está todo trabalhado na resposta. Geralmente o sanguíneo, principalmente o sanguíneo, ele tem resposta pronta, né? Eita Jesus, xererê. Então eu me policio. Olha, quando eu estou muito chateado, se um discípulo me fizer raiva, que não faz, jamais. Aí o que é que eu faço? Eu não converso. Eu vou orar. Eu vou trabalhar na espiritualidade para levar Jesus para ela. Porque muitas vezes a gente quer. Porque, veja só, na nossa vida anterior, antes de conhecer Jesus, nós vivenciamos muitas situações deploráveis que feriram a alma. Na nossa mente, que foi proibido, que alguém ou disse alguma coisa, ou lhe frustrou, antes de conhecer Jesus. Você conhece Jesus. Aí você vem para a igreja. Se eu e você não souber falar com a pessoa, se eu e você não souber tratar a pessoa, sabe o que é que vai acontecer? Ela, na mente dela, vai se reproduzir o que foi no passado. Aí ela vai dizer: sabe o quê? Oxe, eu vou para a igreja, era para ficar feliz, era para ter Jesus de uma desgraça dessa para me fazer raiva, para estar me proibindo. Olha, eu costumo dizer: discipulado não é terapia. Não é. Muitas pessoas estão falhando, estão errando, porque querem fazer terapia com discípulo. Nosso papel é levar, duas, viu? Crente puro. A palavra de Deus, para que a palavra convença. Eu não sei se você já passou por alguma situação, que você diz a seu discípulo uma situação, você fala, fica com raiva do discípulo, e ele não muda. Parece que ele faz de propósito, para matar você do infarte. Né? Aí de repente, você leva ele para a palavra. E aí a pessoa vai e o discípulo lê. Quando ele lê, ele vem todo quebrantado para o discipulado. Aí diz: eita, meu discipulador, Deus falou comigo ontem. Olha, Deus falou. Olha, Deus disse isso, que eu estou assim. Tu dissesse a ela ou a ele há uma semana atrás. Mas quando Jesus fala, traz vida. É diferente. Então por isso que eu e você, nós temos que levar. Quando seu discípulo não estiver bem, quando seu discípulo estiver todo perebento, leve ele para ler a palavra. Porque suas palavras não vão mudar ele. Você tem que chegar, está passando por dificuldade, ore, faça como eu disse, olha, e leia a Bíblia. Eu disse até uma vez na aula. Eu estava há quase 2 anos atrás, eu passei por um frieza espiritual muito grande. Foi no período quando Sus perdeu o bebê. Eu fiquei tão chateado com Deus que eu não queria fazer devocional. E foi bem interessante. Eu acho que eu passei quase 1 mês sem fazer devocional. Não pegava a Bíblia. Eu lembro que até Tiaguinho chegou e disse assim: está fazendo devocional, José? Eu disse: não. Aí ele disse: quanto tempo? Eu disse: 1 mês. Ele disse: quanto tempo? Eu disse: acho que 1 mês, Tiago. Ele disse: José, faz isso não, rapaz. Porque eu estava amargurado. E eu ia dizer uma coisa e me esqueci-me. O que eu estava dizendo antes? Lembra aí. Era da crise que eu ia dizer. Era da crise, mas não me lembrei mais não, me esqueci. Se eu me lembrar, eu digo a vocês. Então é como diz o povo: não era para dizer. Jesus te calou. Então, quando nós somos compassivos, voltando para cá para o nosso texto, estou finalizando de certeza agora.
A primeira característica é transferirmos a responsabilidade, quando não somos, na verdade, né? Acho que isso era para estar lá no final, quando eu fui digitar eu errei aqui, pisotei. E no verso 37, vamos lá, no 37 do 6, viu agora? Volto lá. Que é isso que eu quero enfatizar aqui para nós. Vou finalizar com o 37 e o 38. E ele disse assim: porém, Jesus disse: dá-lhe vós mesmo de comer. Então você precisa entender que você tem o que as pessoas precisam. Por isso que você precisa buscar Jesus. Porque chega uma pessoa perto de você que está ou com ansiedade ou sofrendo. Então você precisa passar Jesus de uma forma que a pessoa ela sinta prazer e diga: não, eu quero esse Jesus. É porque infelizmente hoje a realidade tem muitos cristãos amargurados. Não tem alegria, parece que foram batizados no pote de vinagre. Que você diz, é azeda, abusada. Não precisa dizer de A a Z o que é. Que você diz: meu Deus, essa pessoa conhece Jesus? Não. Essa pessoa está com Jesus? Não. Por quê? É interessante. As pessoas que convivem comigo têm um linguajar de José Milton. O pisoteio é grande, tio bifo, após pronto. Pode perceber. Os nossos discípulos, não é que está invejando, não é. Porque eu lembro de Camila. Camilinha disse: José Milton, pelo amor de Deus, eu vou sair perto de ti. Eu fui fazendo sei o que foi, eu não conseguia falar a palavra certa por causa de tu. Aí eu também fui Nied disse: José Milton, eu não vou ficar mais perto de ti. Eu disse: por que, Nied? Ele disse: eu estava numa reunião só com o gerente. Eu não conseguia dizer situação deplorável. Eu só dizia situação deplorável. E as pessoas começaram a rir. Ele tentava falar certo, não conseguia. Por quê? Convivência. Então quando você convive com Jesus, é natural você falar da forma dele. É natural você exalar o perfume de Jesus. E para finalizar, amém e aleluia. Lá no verso 38, diz o seguinte: e ele lhes disse, Jesus: quantos pães tendes? Aí eu pergunto a vocês: quantos pães tinham? Quantos? Na primeira, não, essa é da segunda. Vamos lá. Na primeira. Isso, muito bem. Tiraram 8,5, que erraram. Ficaram meio mesmo termo. Tinha. E quantos peixes tinha? Eles voltaram com quantos? Quantos? Veja a profundidade, mais profundo. Veja a profundidade que está nisso aqui. Tudo que Jesus toca, multiplica. Tudo que você deposita na mão de Jesus, multiplica. E o interessante, ele te dá de volta. Você pode ver, os discípulos trouxeram 5, trouxeram 2, voltaram com quantos? Distribuíram e voltaram. Nós precisamos abençoar mais o reino. Às vezes você não tem o que você não tem porque você não abençoa. Porque eu digo a você, eu digo por mim, olha, às vezes eu compro em roupinha, mas eu tenho uma pessoa que me abençoa muito. Porque quando a gente não se limita em abençoar. Sábado na célula foi uma coisa bem interessante de João Pedro. Aconteceu com Suzy. Tudo que eu dou é muito interessante, minha gente. Quem está perto do Pai sempre tem. Quem tem filho aqui sabe o que é isso, né, Edinaldo? Para onde eu vou, João Pedro vem. Quando sobra moeda, o que é que ele faz? Me dá, pai. Aí eu pego as moedas e dou a ele. Quando foi sábado, a gente estava na célula. Aí antes da célula, antes da oferta, eu fui na cozinha beber água. E João Pedro já tinha falado com Suzy. E ele pegou o minhaeiro dele e disse assim: olha mãe, eu vou dar minhas ofertas. Aí Suzy pegou e disse: oxe, menino, tudinho. Aí ele pegou e disse:
Sim, mamãe, eu vou dar porque meu pai sempre me dá. Vocês entenderam? Então, quando você... Acho que nem todo mundo entendeu. Eu vou repetir. Por que ele disse isso? Porque eu não sempre dou moeda a ele. Ele tinha convicção que ele ia colocar aquelas moedas dentro da oferta. Foram muitas, está até lá em casa que eu ia trazer. Eu não trouxe porque eu vou levar para a loja para trocar. Eu estou precisando de moeda na loja. Eram muitas moedas. Então, quando Suzy disse, ele pegou e disse, não, mamãe, eu sei porque meu pai me dá. Então, na hora, Jesus falou com Suzy. Disse, minha filha, é esse coração que eu quero. Que você entenda isso. Aí eu também, carnal, peguei e disse assim, oxe, João, dá só a metade. Sabe o que ele respondeu? Eita, pai, Jesus é muito mais importante. Eu disse, meu Deus, é aprendendo com as crianças. É aprendendo com as crianças. Então, o desejo do meu coração é que você possa entender isso. Que Jesus, ele faz milagre. Eu queria que o pessoal do louvor subisse. Jesus, ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus que multiplica. Muitas vezes ele diz, eita, minha célula não multiplica. Mas sua célula está nas mãos de quem? Está na dependência de quem? Às vezes a gente acha que a célula é nossa. E às vezes a gente acha que é só a gente fazer que Deus vai multiplicar. Mas não é, porque eu li isso de um livro, eu creio que foi de John Bevere, mas eu não lembro qual foi. E ele disse o seguinte, que quando a gente ora por uma situação, e a gente não ora por uma situação, e ele disse assim, se eu pegar um machado cego, e eu tentar cortar uma árvore, com ele cego, vai demorar. Eu vou sofrer. Só que, se eu pegar e amolar o machado, é capaz de, com uma lapada, eu conseguir cortar o que eu quero. No mundo espiritual, se você não ora, se você não jejua, tio Bifo, sua célula não vai multiplicar, seus discípulos não vão romper. Às vezes a gente pode dizer assim, não, mas os discípulos estão sobre a nossa responsabilidade. Sim, é lógico que discipulado não é Deus. Só que nós temos um papel de orar e guardar. Veja o coração de Jesus. Ele teve compaixão da multidão. Às vezes nós só temos 3, 4, 2, 1. Não queremos orar. Às vezes seu discípulo confessa um pecado para você. Você não tem coragem de dizer assim, eu vou orar por você. Ou senão no secreto, para você dizer a ele não. Você vai no secreto, jejum e ora por ele. E ele está liberto sem você saber. Então eu acredito que falta muito de Jesus. Eu digo, às vezes aconteceu uma situação bem terrível. Eu odeio esse repórter, né? Esses esportes sangrentos. Eu odeio esse repórter. Que se você ligar a televisão, escorre o sangue pelos lados. Aí passou uma situação. E no meu coração, eu desejei pegar aquele caba. Eu desejei tanta coisa ruim para ele. Eu desejava terrível. Não vou nem dizer o que eu desejava. Sabe o que Jesus me disse? No meu devocional, ele carece da minha presença igual a você. E veja o quanto falta de mim em você. Eu disse, é mesmo, Jesus, me converte de novo. Porque a minha vontade para esse homem não era essa, não. Por isso que quando você está em Jesus, você ama mais. Você perdoa mais. É diferente. Quando você está em Jesus, você é outro. Então que nós possamos ter esse coração. Eu vou pedir para o pessoal cantar aquele... Esse coisa dos milagres, Deus de promessa, caminho dos luz da escuridão. Eu quero que você fique de pé. Vamos ficar de pé.